Fala pessoal, beleza? Quem vos fala é o Léo, sou técnico em automobilística, mais conhecido aí como mecânico, né? Sou daqui da cidade de Belo Horizonte, na região de Venda Nova. Pessoal, eu tô aqui com Volkswagen Gol G6. Eu vou estar mostrando alguns serviços meus, né? Algumas dicas também, vou estar dando dica também para vocês nesse meu canal. Hoje eu tô com esse Gol aqui e o cliente está reclamando de barulho de rolamento na traseira. Será? Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Então pessoal, como eu estava falando com vocês, eu tô aqui com esse pneu traseiro direito. Nesse caso aqui, eu andei com o cliente, né, para poder verificar o barulho, tudo direitinho, e foi constatado que não é problema de rolamento. Esse carro aqui está com problema de pneu. Há uma grande dificuldade aí das pessoas identificar, ou às vezes dúvida, né? Isso é comum, tá? Qual que é o critério para você identificar se o problema é no rolamento ou se é no pneu? A questão do barulho em si, tá? Porque o barulho do pneu, quando é problema no pneu, ele é mais grave, fica e quando é rolamento, aí já é mais agudo. Outra coisa, quando é pneu, quando o carro está mais ou menos uns 10, 15 km por hora, já começa a dar o defeito. Pessoal, aqui dá muito barulho, porque tem paciência aí, porque aqui é rua de escola, então tô na hora do almoço, então van, moto, aqui é a rua muito movimentada, beleza? Mas vamos lá, continuar. Então, quando é problema de pneu, ele com 10, 15 km por hora, dependendo do defeito aqui, se estiver muito grave, já começa a dar bem alto, beleza? Quando é o rolamento, geralmente é com 60 km por hora. E aí quando você passa de 60, tipo uns 65 km por hora, ele já diminui. Se você pode ser assim, eu já peguei carro assim, com 60 km por hora certinho dava. Quando você passava de 65, 66, por aí, quase 70, ele parava do nada, não dava mais. Quando você chegava a 80 por hora, continuava dando, voltava o barulho de novo, beleza? Então, o que acontece nesse caso aqui? Por que dá esse problema? A gente chama de escama, o pneu fica escamado. Nota que tem uma certa resistência quando você passa para esse sentido aqui, ó. Quando você passa nesse sentido, não tem, ó. Mas quando passa para esse sentido aqui, você vê que você nota que tem uma resistência maior. Essas quinas aqui, ó, né? Essas quinas aqui, ó, elas ficam mais altas, então é onde que dá o barulho. Nesse caso aqui, só tá desse lado de fora, nessa banda de lá de fora aqui, ó. Não tá nessa parte que tá menos, ó. Mas pode acontecer de dar dos dois lados, tá? O que causa isso? Pressão errada de pneus, né? Pressão baixa de pneus. Alinhamento, desgaste dos amortecedores. Então isso tudo tem que ser verificado, beleza? Não ficar só no pneu em si, ok? Sempre tá conferindo calibragem do pneu direitinho. Os carros geralmente vêm na porta do motorista ali, ou se não na porta do passageiro, dependendo da montadora, falando a calibragem correta, tá? Para não ter esse problema. Esse pneu aqui, no caso desse aqui, eu já até tinha conversado com um cliente que já é interessante ser substituído. Por que eu vi isso? Porque o TWI dele aqui, ó, o que seria o TWI? O limitador aqui, ó, de desgaste da banda de rodagem. Então, o limite, tá vendo aqui, ó, esses ressaltos aqui, ó, esse e esse daqui. Então, esses aqui são limitadores da banda de rodagem, né, que os fabricantes garantem que não vai ter nenhum problema com a aquaplanagem, essas coisas. Passou desse limitador aqui, ó, já é interessante substituir, beleza? Então esse desse cliente aqui, nesse caso aqui, o ressalto, não sei se a câmera vai conseguir focar,
tá bem, já quase rente aqui, ó. Porque ele vai ficar rente com a banda aqui, né? Beleza? Então, fica essa segunda dica aí, né? De como ver aí o limite do pneu. E a questão do ano. Esse pneu aqui, se fosse pelo ano, não precisaria ser substituído, não. Como que eu sei? Ô, Léo, mas como que você sabe disso aí? Não, vou mostrar, ué. Aqui a gente mostra mesmo, aqui não esconde nada, não. Aqui, ó. Terceira dica, hein? Canal cheio de dica. Eita coisa, viu, só? Tá vendo esse semicírculo aqui, ó? Geralmente vem do lado de fora, né? Ou tem fabricante que vai colocar do lado de dentro. Enfim. Só no parênteses aqui, pessoal, eu não estou falando que essa marca aqui seja ruim, ok? Só estou dizendo que o problema está nesse pneu aqui, particularmente dessa marca, mas pode ser de outras marcas, ok? Então vamos lá, continuando. Fecha parênteses aí. Aqui, ó, são 4 números, né? Os 2 primeiros são a semana de fabricação do pneu e os 2 últimos o ano. Aqui, nesse caso, a 17ª semana de 2015, beleza? As montadoras pedem aí um prazo de até 5 anos, beleza? Passou disso já é interessante substituir, mesmo que o limitador aqui esteja bom e tudo, o carro não anda muito, mas mesmo assim ele resseca, tá, pessoal? Tudo tem sua validade, beleza? Então aí, a questão foram as 3 dicas, né? Questão do barulho do pneu, né? Já identifica se é pneu ou se é rolamento. Limite aqui de desgaste, né? E o ano do pneu, beleza? Vou até mostrar um pneu diferente aqui para vocês poderem ver como que é diferente. Esse aqui é um Dunlop. Esse aqui, ó, tá vendo? É diferente, tem essas siglas aqui. Depois eu posso falar sobre isso aqui direitinho. Agora não é hora de falar sobre isso não, né? Porque tanto é que não é sobre isso que nós estamos falando. Mas é só porque como eu já comecei. Então aqui, ó, esse aqui é da 6ª semana de 2017. Então esse pneu mais novo. Esse também é pro lado de fora, né? Mas tem uns que vem pro lado de dentro, dificultando mais, né? A verificação, né? Às vezes você quer verificar na sua casa aí, fica mais complicado. Se for na dianteira, dá pra você virar a roda ainda, né? Mas com a traseira é mais complicadinho, mais chatinho. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dá um joinha aí. Fica com medo, não. Quem não gostou, pode dar um dislike também, não tem problema. O canal tá começando, isso aí é interessante saber. Coloque nos comentários aí, nos comentários aqui embaixo. O que você gostou, o que você não gostou. O que você tem interesse de saber também, beleza? E aí a gente vai vendo. Pessoal, um abração. Eu vou deixar algumas fotos aí de algumas coisas que eu fui achando desse carro aqui, tá? Filtro de ar, fui vendo também o fluido de freio que já está precisando ser substituído, os tambores traseiros, beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, deixa eu virar aqui. Vou ficando por aqui, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para informar, beleza? Então eu vou estar voltando aí nos próximos vídeos aí com mais dicas, com o serviço, beleza? Um abração para vocês, fiquem com Deus sempre, Deus os abençoe. Tchau, tchau.